O Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 5 das Manifestações Físicas Espontâneas. Nós estamos estudando o fenômeno de transporte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos o item 99 e a pergunta de número 12 e 13. Quais são as dificuldades que encontras? Responde o espírito: nenhuma outra além das más disposições fluídicas que nos podem ser contrárias. Pergunta 13. Como trazes o objeto? Será segurando-o com as mãos? Não, envolvo-o em mim mesmo. Nota de Erasto. A resposta não explica de modo claro a operação. Ele não envolve o objeto com a sua própria personalidade, mas, como seu fluido pessoal é dilatável, combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium, e é nesta combinação que oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar. Ele, pois, não exprime com justeza o fato, dizendo que envolve em si o objeto. E Miramês nos diz que as dificuldades são grandes no tocante ao transporte de objetos quando não encontramos médiuns que correspondem às necessidades de fluidos adequados para a execução desse trabalho mediúnico. Porém, quando encontramos os medianeiros de efeito físico que fornecem o ectoplasma suficiente, o trabalho até nos dá prazer na sua execução. Não podemos esquecer que não bastam os recursos fluídicos para o bom desempenho nos trabalhos. Necessário se faz, principalmente, a educação espiritual do médium, pois a sua conduta cristã nos dá maior amplitude para o equilíbrio da função mediúnica. Há muitos espíritos empenhados em mostrar aos homens que a vida continua depois do túmulo, desde espíritos mais grosseiros até entidades angélicas que se apoiam na sinceridade dos que se reúnem na faixa material. Em muitos casos, os espíritos transportam coisas de muita responsabilidade e, como não devem deixar em falta quem as possui, depois dos trabalhos, levam-nas de volta, colocando no lugar do qual retiraram, sem nenhum prejuízo para o dono de tais objetos. A ordem no meio espiritual elevado é termos responsabilidade e honestidade em tudo o que fizermos. O objeto é retirado somente para mostrar que se pode fazê-lo. Desde quando isso foi feito, o objeto em questão volta para o lugar de onde foi retirado. Qualquer trabalho somente é penoso quando não é feito com amor. Relendo a história do cristianismo, podemos observar que os seus mártires entravam no Coliseu de Roma, diante das feras famintas, cantando, e ali a alegria era um ambiente de amor. Eram sacrificados sem sentirem o próprio sacrifício. Para eles, isso não era penoso. Observando bem, notamos os grandes espíritos passando por torturas inconcebíveis, sem perder o comportamento de equilíbrio e ainda dando esperança aos outros. As dificuldades ficam do tamanho que a mente imprime nos seus próprios caminhos. Assim com os problemas, assim com a dor. Os objetos são conduzidos por variados meios. Cada espírito opera de uma forma, bem como as faculdades mediúnicas são diferentes quanto à liberação de fluidos. Cada espírito é um mundo com vibrações diferentes. Em quase todas as operações de transporte, o objeto transportado perde seu peso e, se assim podemos dizer, deixa de sofrer a ação da força da gravidade, de maneira a obedecer à mente que o conduz para o lugar determinado. Esse volume referido é, pois, envolvido nos fluidos combinados do espírito e do médium, por vezes até dos assistentes,
quando encontramos neles algo que possa ajudar nesse trabalho. As diferenças são enormes e as operações são diversificadas em cada reunião. O peso para nós não é contado, desde quando encontramos meios que facilitem nossas operações espirituais. Já pensaste no tamanho da Terra, que gira com facilidade em torno do Sol? Ela não está presa a parte alguma, a não ser por fios invisíveis que a lei da atração determina. É a um campo de força, se assim queres chamar, que ela é levada a obedecer. O cortejo de galáxias obedecem às mesmas leis. A finalidade de todos esses fenômenos, tornamos a dizer, é para mostrar aos homens que existem inteligências maiores e menores em toda a criação. Encontramos na mediunidade a base para mostrar a nossa presença, como sendo os mesmos homens sem a vestimenta da carne. Observemos o que Paulo falou aos Romanos no capítulo 7, versículo 12, da seguinte forma: Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. A dificuldade é para conhecermos as leis. Depois de conhecidas, ficaremos em livre trânsito, fazendo tudo com amor, por sentirmos a verdade que tira da nossa mente as amarras da ignorância. A mediunidade tem um preço, é, pois, um calvário, em se falando neste mundo de provas e expiações. Entretanto, depois que surge em nossos corações a maturidade, os próprios sacrifícios e as cruzes, como fardos pesados, tornar-se-ão em alegria quando movidos pela caridade no impulso do amor.